Oi! Hoje é resenha do conto Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, escrito por Flannery O'Connor, aqui da sua coletânea homônima Um Homem Bom é Difícil de Encontrar e Outras Histórias. Sim, mais uma publicação aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2023. A avó não queria ir para a Flórida. Queria visitar uns parentes no leste do Tennessee e aproveitava todas as oportunidades para induzir Bailey a mudar de ideia. Bailey, o filho com o qual ela morava, seu único filho homem, sentado à mesa na beira da cadeira, dobrava-se sobre o alaranjado da página de esportes do Journal. "Olhe só isso aqui, Bailey. Olhe só, leia isso aqui", disse ela em pé ao seu lado, com uma das mãos no quadril magro e a outra esfregando outra folha de jornal na careca do filho. "Esse tal cara que fugiu da penitenciária federal, o desajustado, como ele mesmo se chama, e que foi justamente em direção à Flórida. Leia só o que diz aqui. Veja o que ele fez com as pessoas. Vale a pena você ler. Eu é que não levaria os meus filhos, fosse lá para onde ele fosse. Com um bandido desses, assim à solta na área, não ficaria em paz com a minha consciência." Assim começa Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, escrito por Flannery O'Connor, que conta a história, sim, principalmente talvez dessa senhora, esta avó, mas também de toda a sua família, seu filho Bailey, sua esposa, que nunca é nominada durante toda a narrativa, e também dos seus filhos. Um casalzinho ali, em torno, sei lá, talvez de 5, 6 anos, né? Acho que especificado exatamente a idade deles, mas é por aí. Sabe aquele tipo de pirralhos ainda? Fica enchendo o saco de toda a família? Por aí. E também um bebezinho de colo. E pois bem, né? Dá para perceber que eles estão, sim, tipo, querendo sair, né? Viajar um pouco. E ela percebeu que, caramba, a gente vai viajar justamente para um lugar, para um estado, a Flórida, onde um tal de um criminoso perigosíssimo está solta nas ruas. Caramba, isso não vai dar certo. É realmente, história que começa assim com um certo presságio de um personagem principal, cara, a gente já sabe que no fundo tudo vai acontecer do jeito que, claro, o pensamento assim, já está se desviando para tal tragédia, quem sabe? Pode ser que sim, né? Mas acho que com certeza, né? De qualquer forma, né? Tá lançado no ar a situação possível. A gente sabe o que vai acontecer. E eu não vou dar mais nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que já fazia um bom tempo que eu estava numa batida de ler vários e vários contos, geralmente curtinhos, e que logo iam ao ponto. Ou seja, você mal começava a ler o que estava por ali e você já se deparava com a questão, o ponto central que o autor queria dizer para a gente, o que ele queria colocar como interessante que a gente pudesse curtir um pouco, refletir e por aí vai. Mas no caso aqui da Flannery O'Connor, é justamente o contrário. Ela é uma escritora que gostava, assim, de colocar um belo de uma base, um preâmbulo bem estabelecido, ou seja, passar para a gente o que são de fato os seus personagens. Claro, destacando os seus principais e também alguns secundários. No caso aqui é fácil, né? É uma família, você nem precisa fugir muito, mostrar a vizinhança da casa, mesmo porque eles vão fazer uma viagem de carro. De qualquer forma, ela estabelece bem o que ela quer contar, com várias passagens. Ou seja, se a história é um road movie, podemos considerar que sim. Durante a viagem, ela vai, talvez numa parada, especificar o que a gente deve começar a pensar a respeito da situação onde esses personagens se encontram. E de fato é isso que acontece. Um texto de 20 páginas até a página 10, a história de fato não começa. Só que, como eu coloquei ali no começo, na abertura do vídeo, bom, a gente já sabe o que vai acontecer. O primeiro parágrafo que eu li para vocês já deixa escancarado, caramba, eles vão encontrar este criminoso sádico e você fica na expectativa. Então, durante as primeiras 10 páginas você fica, tá, e começa a ficar com saudade até das histórias super rápidas que já vão direto ao ponto. Mas tudo bem, é o estilo da autora e ela quer assim, através de pequenos passos, estabelecer bastante o que ela quer discutir, talvez depois, mais ao final do texto. E sim, vamos combinar, muitos autores fazem isso, fazem uma base bastante sólida,
Mas no fundo você começa a pensar, depois que termina a leitura, caramba, eu acho que eles enrolaram um pouco, porque a história só começa um pouquinho depois mesmo. No caso aqui, depois que você termina de ler o conto, você percebe, não, tudo que ela colocou antes da ação, de fato, do principal, era ok. Realmente ela criou uma base para fazer questionamentos depois, quer dizer, que nós possamos discutir ao final, porque ela não é do tipo de escritora que estabelece uma certa sentença, olha, é para vocês pensarem assim. Não, a gente pode refletir à vontade. Eu já até dei uma olhada no conto a seguir, que a gente vai dar uma olhada na sexta-feira, e posso dizer que sim, a batida dela é sempre essa. Ela faz questionamentos ou coloca alguns pormenores dos seus personagens e nós é que podemos fazer as perguntas e, claro, chegar a alguma resposta. Mas, de fato... Aliás, uma coisa que eu gostei bastante, né? Ela adora colocar o nome dos personagens, nomes compostos. As duas crianças que eu comentei lá, sei lá, em torno de 6 anos de idade, né? O garoto se chama John Wesley e a menina chama-se June Star. Os outros personagens não têm nome. E é curioso uma coisa que acontece aqui, que a nora dela, a esposa do seu filho Bailey, ela não tem nome e sempre o texto se refere a ela como a mãe das crianças. É muito curioso isso, esse anonimato dado a essa mulher. Como também a própria protagonista da história. Ela sempre é chamada de avó. Ela não tem um nome também. Como, claro, também o inimigo, claro, o sujeito que eles um dia vão ter que encontrar. Um dia não, né? Alguma hora vão ter que encontrar. Porque assim, o texto ele vende que a proposta é o encontro, é o choque dessa questão que ela já entrega para a gente no primeiro parágrafo e a gente precisa chegar a esse ponto. Como eu disse, só na 10ª página que isso acontece. O estopim para isso acontecer é bastante interessante, mas eu tinha comentado que eles, como é um road movie, não é um filme, mas eu gosto de dizer assim, né? É uma história que acontece na estrada. Sim, eles realmente fazem uma parada num bar, uma lanchonete, e ali também tem um contraponto a respeito do título da história. Um homem bom é difícil de encontrar. O dono do estabelecimento, ele comenta que um dia antes, talvez, sei lá, não importa também quando foi, né? Ele topou com pessoas ou homens maus, digamos assim. Ele foi bem camarada, era uma questão da gasolina que eles compraram, se eu não me engano, e ficou por isso mesmo. Ele encheu o tanque dos caras e eles picaram a mula, ele ficou com prejuízo. Essa pontuação do que é um homem bom, ou seja, essa avó diz para o dono do estabelecimento, isso aconteceu porque você é um homem bom, você não revidou, ou no mínimo você não suspeitou que isso pudesse ter acontecido com você. Claro, no contraponto com o que é o começo da história, onde a avó, que também se coloca como uma mulher boa, ela sabe o que vai acontecer com a família, mesmo, talvez um presságio, digamos assim. Claro, podia ser apenas uma história de suspense, tudo ser algo completamente diferenciado, mas de fato o que vai acontecer é que ela e a sua família vai se encontrar com o tal do desajustado. Uma situação bastante interessante que é exatamente a reviravolta, que vem assim de uma maneira super inusitada, que você quando lê, caramba, o que aconteceu? Aí depois sim você percebe que sim, houve um acidente. E bom, exatamente esse é o ponto onde tudo vai se encontrar. E a gente começa então a cair na parte da, talvez, sensação que estava começando a perceber spoiler nas minhas falas. Eu não quero contar qual é o final da história, porque na verdade o final a gente já sabe, desde o começo. O sujeito, o desajustado, é vendido como um grande um criminoso. Ela é colocada, esta avó, essa matriarca da família, como uma pessoa boa, ou pelo menos que ela considera boa. Tem uma passagem interessante, um comentário muito bom da Flannery O'Connor, que ela, a mulher, a avó, ela se veste bem, de tal maneira que se acontecesse um acidente com eles, quando chegasse o socorro e encontrasse ela morta ali, saberiam que ela é uma boa mulher, uma mulher de respeito, apenas pelos seus trajes, pela sua vestimenta. É muito interessante isso, esse comentário bem de leve, que às vezes você pode até passar desapercebido da escritora, mas é bacana mesmo. Ou seja, a todo momento, na verdade, se vende que essa mulher é uma pessoa boa também. E você não pode questionar isso ao final da leitura, com certeza. Ela é uma mulher boa. Claro que tem uma certa repetição depois, quando enfim eles encontram o tal do sujeito. Eu posso dizer, sem ser exatamente um grande estraga-prazer, acontece um certo acidente e eles de fato são socorridos justamente
pelo tal do desajustado, que está ali com os seus capangas, digamos assim, né? Ele presencia o acidente da família ali, daquela avó, digamos que vai ali ajudar. Só que essa ajuda você sabe do que temos que pode ser. E aí sim, eu posso dizer que é sessão de spoiler. Não posso dizer mais nada sem estragar a experiência, porque justamente a todo momento você está na expectativa do encontro, você quer saber se o que foi ali pressagiado vai de fato acontecer. E quanto menos você souber, mais o impacto do desenrolar da situação é mais tenso. Se eu digo qualquer coisa aqui, você pode chegar lá no texto e falar, tá, como eu já sabia, não tem impacto. E exatamente o que acontece é, digamos, algo que é tenso. E falando em tensão, aí eu posso fazer um comentário de comparação. Quando eu cheguei nesse ponto da história, e depois mais um pouco já ao final, na conclusão, eu percebi que a Flannery O'Connor se parece muito com um grande escritor nosso, Monteiro Lobato. Ela tem a mesma pegada, e isso é comentado, de certa forma, nos textos aqui introdutórios. São dois que há nesta publicação aqui. Falam que ela tem um estilo narrativo, que ela meio que se vale um pouco da tragédia. Monteiro Lobato, nos seus contos adultos, também tinha muito disso. A história se passava numa certa situação ok, que você podia dizer tudo bem, mas de repente, lá no finalzinho, acontece uma baita de uma reviravolta e muitas vezes virava uma bela de uma tragédia, como aqui acontece. Eu senti o cheiro de Monteiro Lobato imediatamente quando li esse texto. Lembrando que ela escreveu aqui por volta de 1955, Monteiro Lobato escreveu seus textos adultos, contos adultos, lá por volta de 1900, ou seja, 50 anos antes, ia falar Machado de Assis, Monteiro Lobato já escrevia isso aqui, de maneira que, olha só, aí outro comentário que a gente tem que fazer, nos textos introdutórios aqui também se fala muito a respeito de pequenas notas que a escritora fala a respeito do racismo, as cutucadas que ela dá a respeito com os seus personagens negros. E aqui é bem enfatizado em acho que 3 momentos nesse conto. Como assim também no segundo que eu já li, que a gente vai ver na sexta-feira. E é curioso como aqui nos textos introdutórios se fala bem da escritora porque ela faz esses comentários a respeito da opressão em cima do povo negro. Mas, ao contrário, muito se fala mal de Monteiro Lobato quando ele faz o mesmo tipo de comentário. Isso também, sim, a comparação foi imediata. O tipo de se valer de tragédias ao final de sua narrativa para criar um grande impacto ao final da narrativa, caramba, ela faz. E ela também faz os comentários a respeito das figuras negras do mesmo jeito que Monteiro Lobato faz. Mas porque ele é tido como um racista e ela é tida como uma pessoa que defendia os negros. Coisa curiosa, né? É questão de realmente escolas literárias ou críticos literários meio que teimarem numa posição ou noutra. Isso é bastante curioso. Claro, eu acho que todos os textos dela devem ter uma pegada parecida com o Monteiro Lobato. Mas enfim, né? Fazer o quê? O pessoal gosta de difamar alguns autores porque eles talvez pensem iguais aos críticos e valorizar os outros, aliás, não pensam como os críticos, né? E valorizar os outros que pensam exatamente igual. Ou, enfim, você sabe o que eu quero dizer, né? Vamos então entrar na sessão de spoiler para a gente ver e falar um pouquinho a respeito de como essa história aqui termina. E se você não quiser saber, dá uma olhada aqui nos capítulos do vídeo e pula lá para a parte onde atribuo uma certa nota a respeito de tudo que passou por aqui nesse texto muito interessante. Bom, tá avisado, eu vou falar então a respeito do spoiler. Claro, como eu disse, ao encontro desta família, principalmente da protagonista, esta avó com o tal do desajustado, principalmente por causa do acidente inesperado, né? Simplesmente ela tinha, por uma teimosia dela também, do mesmo modo, né, que aconteceu deles estarem viajando e ela questionar seu filho, cara, a gente está indo para um lugar onde o cara, o perigosíssimo desajustado, vai estar por lá. Não é sensato fazer isso. Mas no fundo, a culpa do grande encontro do lado bom e do lado mal da história foi culpa dela. Porque ela teimou em visitar uma certa localidade, ela fez com que o filho retornasse com o carro da rodovia, pegasse uma estradinha de terra. No final das contas, no momento que acontece o acidente, que o carro capota numa vala ali na estrada, ela se manca que, caramba, fiz meu filho
ir para um lugar onde a casa simplesmente não está. Isso porque ela não errou a rua, ela errou o estado. Que foi uma grande sacanagem. Mas enfim, acontece o acidente e realmente os ajustados, junto com seus capangas, presenciam, né? Ele até diz, né? Vocês não capotaram 2 vezes não, vocês tiveram impressão, né? Rodopiando no ar, mas não, só capotou uma vez o carro. E logo imediatamente ele já pede para um capanga, dá uma olhada se o carro ainda está funcionando. Quando ele fala isso, eu falei, caramba, isso vai dar totalmente errado. E dito e feito, depois de um certo momento, ele meio que puxa para o lado, né? Ô cidadão, pega aí o pai de família, pega também o garotinho aí, o John Wesley, e leva ali pro cantinho. E dito e feito, né? Eles vão ser mortos, a gente só ouviu os tiros, né? Logo depois também são retirados ali do local do acidente também a mãe, junto com o bebê de colo e a garotinha. Pois é, também Johnny Starr vai rodar. E só ouve os tiros tocar por aí. Durante todos esses momentos de tensão que a família é retirada aos poucos, a avó sempre fica dizendo, e eu só achei até um pouco repetitivo, para o desajustado, você é um homem bom, não faça mal pra gente. Ela fica repetindo isso durante muito e muito tempo. Ele também faz umas colocações interessantes a respeito do seu estado, de como ele se transformou talvez num certo de um monstro. Principalmente talvez porque ele não consiga de fato sentir o que ele é, a monstruosidade que ele se tornou. Ele não consegue se doer nesse nível, digamos assim. Mas o destino também da avó é o mesmíssimo, né? Ela também vai morrer ali, dito e feito. É o que acontece, não tem o que tirar de diferente. Mas de qualquer forma, a maneira como a Flannery O'Connor passa pra gente toda essa coisa cruel daqueles caras que não estão nem aí em tirar as vidas humanas é muito interessante. Realmente pega a gente numa tensão. A gente fala, isso vai ter alguma solução? Será que aqueles tiros que a gente não vê, né? A gente só ouve o barulho, será que de fato tudo aconteceu? Mas não, sim, o cara é um sádico mesmo, um psicopata da melhor qualidade, ou da pior, né? Enfim, ele mata todo mundo e tá nem aí, meu filho. Bom, diante disso, do final dessa história, a gente sim tem que pensar aqui o que quer dizer então Flannery O'Connor com tudo isso que ela contou pra gente. Essa tragédia que vem por causa de um encontro do bem com o mal. Bom, é pra gente refletir, na verdade. Ela coloca que talvez toda aquela família seja um bando de errados. Pode ser que sim, mas na verdade é o tipo de personagem que ela gosta de escrever. É o que diz também, né, os contos, os textos introdutórios aqui do livro. É o tipo de desajustado que a gente vai encontrar nas outras histórias a todo momento. Ou seja, a gente pode considerar, por exemplo, que essas criancinhas, né, o John Wesley e a Johnny Starr, quando crescessem também seriam belas de uma duplinha de irmãos deploráveis? Pode ser que sim, pode ser que não. A gente não consegue entender. Talvez esta tragédia fosse uma coisa do destino para evitar coisa pior ainda. Ou será que a avó, na verdade, é apenas de uma hipócrita que queria, né, parecer que era uma mulher decente pelas roupas, mas que no fundo não era, mas não se comenta nada da sua vida pregressa que pudesse ser meio que penalizada através do desajustado. Claro, isso a gente pode pensar depois da leitura, depois que o baque dessa tragédia que acontece, desse momento que estava estabelecido desde o começo da história. Ou seja, a gente não pode dizer que a gente foi pego de surpresa, que a história se desvirtuou. Não, era isso que a autora queria dizer pra gente desde o comecinho. E sim, a gente estava esperando que isso acontecesse. E demorou 10 páginas. De qualquer forma, o texto é muito bom. A condução da Flannery O'Connor para chegar no clímax é sensacional. E mesmo depois, a gente pode refletir que as 10 páginas iniciais, que pareciam até um pouquinho de enrolação, na verdade não era. Ela preparava o terreno justamente para dizer que existem sim pessoas boas no mundo. Mas quando você topa com pessoas más, meu filho, não adianta para você se safar nem com reza brava. Talvez apenas com mais violência, que é de fato o único caminho. Enfim, um homem bom é difícil de encontrar. De Flannery O'Connor é um texto muito do interessante, muito do agradável. Lembra um pouquinho Ruby Fonseca também? Sim, também lembra. De qualquer forma, o que vale, que não importa quem foi que escreveu, o que vale é que a atenção prometida
é entregue e você pode se deliciar ou não com isso. Claro, depende do seu gosto como leitor, né? Muitas pessoas podem não gostar desse tipo de tragédia. Muitas pessoas ficam espantadas quando no final dos textos do Monteiro Lobato se depara com belas de umas tragédias pavorosas. Enfim, esse texto da Flannery O'Connor é sensacional. Mas eu não digo talvez que seja uma obra-prima. Talvez seja o melhor conto dela. Vamos conferir. Eu estou com uma sensação que talvez esse seja o melhor de todos. Mas eu sempre posso apostar que talvez eu vá encontrar outro melhor. Não digo o que penso a respeito do segundo conto, porque eu só vou lá analisar na sexta-feira que vem. Mas de qualquer forma, Um Homem Bom é Difícil de Encontrar, escrito por Flannery O'Connor, eu atribuo uma boa nota. Não é a nota máxima, mas é quase isso. 4,5 asteriscos. Um texto sensacional. Só não sei se eu vou conseguir lembrar dele durante muito e muito tempo. Porque mesmo alguns contos do Monteiro Lobato, que eu fiquei assim meio caramba, eu também não lembro, para falar a verdade. Já se passaram acho que uns 3 anos que eu li esses contos adultos dele, e mesmo assim, na época dizendo, caramba, sensacionais, me fugiram da memória. Na verdade, muitas coisas boas que a gente lê, a gente fala, caramba, que coisa inesquecível, se tornam fumaça, do mesmo jeito que aquelas coisas horrorosas de textos ruins, que eu quero dizer, né? Também a gente trata de esquecer rapidamente, né? Enfim, espero lembrar desse texto aqui durante um bom tempo e a aposta permanece. Eu acho que esse aqui vai ser um dos melhores aqui dessa publicação. Bom, fica combinado. Na próxima sexta-feira nós vamos ver o segundo título aqui da Flannery O'Connor, que se chama O Rio. É uma história... Deixo para sexta-feira comentar. Mas, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui neste comecinho de 2023 dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!